versados no conhecimento, que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abed-nego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, o que vai acontecer? Se isto vier a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com esses teus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes teus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor, e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Amém? Você pode fechar os seus olhos comigo? Vamos orar. Pai bendito, obrigado nessa manhã, Senhor, mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui juntos, celebrando a Ti. Deus amado, nós nos colocamos na Tua presença e pedimos, ó Pai, fala conosco. A gente apresenta para o Senhor esse texto que acabamos de ler. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos guie em toda a verdade, que Ele toque no nosso coração, que Ele acenda em nós a chama de um avivamento pessoal, que acenda em nós o desejo de Te buscar intensamente. Fala conosco aqui nesse lugar, Pai. É o que nós oramos e é o que nós agradecemos ao Senhor no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Como eu disse aqui, o tema nessa manhã é decisão. Deus ou o mundo? Decisão. Deus ou o mundo? Nós estamos numa semana de festa, uma semana que as pessoas que não são cristãs, ou que pelo menos não são cristãs nominais, que daqui a pouco você vai entender melhor o que eu quero dizer com isso, não celebram, pessoas que são cristãos genuinamente não celebram essa festa, mas essas outras pessoas acabam olhando para essa festividade como se fosse um elemento simplesmente da cultura, como se fosse uma coisa que fizesse parte daquilo que seria um conjunto de hábitos, um conjunto de atitudes que os brasileiros têm por aí afora. Não é à toa que uma das maneiras como o Brasil é conhecido em outros países é como o país do carnaval. Então,
hoje eu não poderia pregar em um assunto diferente desse, falando sobre algo que trouxesse uma resposta para nós, enquanto crentes, enquanto cristãos, enquanto povo de Deus, com relação a esse período. Nós estamos numa época em que as pessoas literalmente abrem as portas, se liberam, extravasam, fazem tudo o que podem fazer de errado. Mas de onde vem essa festa? Não é muito simples a gente entender a origem dela, né? É difícil a gente conseguir captar de onde essa festa vem. Se a gente fizer uma pesquisa mais abrangente, né? Me deparei com um texto de um grupo de pesquisa de história da Universidade Federal de Pernambuco, e lá, nesse texto, eles comentavam que o carnaval brasileiro vem de uma outra festividade que nasceu na região de Portugal, uma festa chamada Entrudo, uma palavra que vem do latim, né, e tem a ver com a ideia de uma entrada. A palavra carnaval, ela também vem do latim. A palavra latina é carnelevarium, e tem a ver com a ideia também de levar a carne, deixar a carne, mas não deixar no sentido de você dar vazão à carnalidade. É deixar a carne, não a carne também no sentido daquilo que Paulo chama de carne na Bíblia, né? Mas da carne material mesmo, daquilo que a gente come, daquilo que a gente compra no açougue. Isso por quê? Porque no calendário litúrgico da Igreja Católica, e depois outras igrejas protestantes também adotaram essa mesma prática, logo depois do Carnaval, viria ali o período da Quaresma, de 40 dias, de um período de renúncia, de um período de abstinência. Então, deixar a carne seria nesse sentido. Ou seja, o dia que antecede a Quaresma seria basicamente esse dia de deixar a carne. Seria um dia para refletir, para pensar, e para que as pessoas, durante os próximos 40 dias, se abstivessem de comer a carne. A mesma coisa vem da ideia de entrudo. É a entrada do período da Quaresma também, nesse calendário litúrgico mais antigo. Tá? Nós não comemoramos essa ideia, nós não compactuamos dessa noção. Até porque, se a gente for pensar lá nos 40 dias que Jesus jejuou, ele não se absteve simplesmente de comer carne, né? Carne vermelha. Se absteve de comer tudo. Então, eu não sei se nós estaríamos preparados, por exemplo, para ficar 40 dias e 40 noites sem nos alimentarmos de absolutamente nada, né? No nosso organismo, não sei se a gente aguentaria muito bem isso daí. Mas, enfim, essa festividade acabou tomando um caminho completamente carnal mesmo, né? O deixar a carne aqui parece que virou outra coisa. Parece que virou deixar a carne dar vazão. Parece que se tornou aí oportunidade de ocasião à carne, né? De dar ocasião à pecaminosidade, às obras da carne, narradas lá pelo apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5. As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, feitiçaria, inimizades, dissensões, e mais um monte de outras coisas, que ele chega a dizer que quem pratica essas coisas não vão herdar o reino dos céus. Parece que o carnaval foi por esse caminho, não é? E nós, como cristãos, como é que a gente deve lidar nessa temporada, nessa fase, nesse momento? Bem, olhando para o texto bíblico, eu vejo aqui também um grupo de jovens que poderiam ter sido tentados, que poderiam ter sido levados também a uma prática que desagradaria a Deus, mas que tomaram uma decisão. Eles foram também colocados em pressão psicológica, e essa pergunta que retumbou aqui, Deus ou mundo, de alguma maneira foi feita a eles. Você quer ficar com quem? Com Deus ou com o mundo? Quer servir a Deus ou a este século? Qual é a sua prioridade? Que caminho você quer seguir? E o livro de Daniel conta um pouco para a gente de algo parecido. O livro de Daniel começa, aqui no capítulo 1, como a gente fez a leitura, trazendo para a gente a informação do cativeiro babilônico. Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia naquela época, invadiu a terra de Judá e levou aquele povo como prisioneiro de guerra. Ele entrou no templo do povo judeu ali, destruiu tudo. Arrancou coisas que eram preciosas, de ouro, outras coisas que eram um símbolo importante da fé daquele povo. E levou, inclusive, esses símbolos religiosos para um templo pagão da religião que eles adoravam. Separou alguns jovens, separou alguns rapazes, com o intuito de treiná-los, de habilitá-los para conhecer melhor a cultura dos babilônios, para que eles aprendessem o idioma, aprendessem a língua. E com isso, com o passar do tempo, quem sabe,
mexesse com a cultura deles. E aí, irmãos, eu já começo captando alguma coisa aqui que continua sendo a estratégia do nosso adversário. Porque, olha, eu olho para a questão do carnaval. É uma festa literalmente da carne hoje. Mas por mais que as pessoas estejam dando vazão à carne, e aqui eu não estou falando da carne que a gente compra no mercado, mas da carnalidade, por mais que isso aconteça, por trás de tudo isso também, há elementos espirituais, há forças das trevas, de alguma maneira, também torcendo para que aquilo vá de mal a pior. Tentando induzir pessoas a fazer o pior que elas podem fazer. Vocês podem perceber, parece que vai chegando nessa época, as pessoas vão se soltando ao máximo, né, para fazer ainda o que é pior no coração delas. E a estratégia de Satanás nunca mudou. Se a gente volta aqui para trás, nesse texto aqui de Daniel, quem Nabucodonosor resolve escolher para primeiro trabalhar na cabeça deles, na mente deles? Quem? Não são as pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas já estão um pouco mais ali enraizadas naquilo que acreditam, naquilo que pensam. Pode ver, se a gente quiser fazer uma mudança de alguma coisa na igreja, as pessoas que já têm mais tempo de vida, já estão mais maduras, já se acomodaram, já se acostumaram com uma certa prática. Se a gente propor, vamos fazer tudo novo agora, vamos inverter tudo, algumas dessas pessoas vão ter mais resistência. No ambiente de trabalho, eu trabalhei numa empresa lá em Minas Gerais, que o tempo ela era muito dinâmica, o tempo todo ela mudava alguma coisa, né? Então assim, dificilmente passava de 2 anos sem a gente ter alguma mudança. A gente tinha que se adaptar o tempo todo, né? Então, passou 2 anos, vem a empresa com uma nova diretiva, com uma nova política, com uma nova ideia, mudava a gente de sala, era uma loucura, a gente tinha que ficar se adaptando o tempo todo, né? E eu cansei de ver pessoas, às vezes, um pouco mais maduras, com dificuldade de passar por esse processo de adaptação. E os mais jovens se adaptavam rapidinho, né? Então a estratégia não mudou. Por quê? Porque as pessoas mais velhas estão um pouco mais enraizadas. Já criaram um hábito, uma cultura. Mas as pessoas mais jovens têm essa facilidade. Nabucodonosor vai direto nos mais jovens. Vamos pegar esses mais jovens. Se a gente for olhar os nossos dias hoje, quem Satanás está bombardeando mais? Quem Satanás está tentando influenciar mais? Os nossos pequeninos. Começa desde o berço. As crianças. Então você que é pai, que é mãe, tem que ter atenção com o tipo de desenho animado que seu filho está assistindo, com os programas que ele tem acesso a ela, né? Precisa ter atenção com o que está sendo ensinado na escola, com os programas que assiste na televisão. Os mais jovens, a mesma coisa, a gente precisa ter esse acompanhamento. Os mais jovens da nossa geração, nessa geração de hoje, têm uma tendência de se isolar mais, não conversam tanto, são menos relacionais do que a minha geração e a geração dos meus pais e avós foram. Ficam mais isolados. Quantas vezes a gente não chega aqui na igreja, irmãos, e tem aí um adolescente no celular, fica no celular, você vai conversar, você vai cumprimentar o adolescente, mal olha no seu rosto, né? E eu não estou criticando aqui o pai ou a mãe não, tá? Eu estou dizendo que é coisa da cultura mesmo, dessa geração. Você vai cumprimentar e o adolescente faz assim, ó, tudo bem, ele continua olhando para o celular. Tem dificuldade de olhar nos nossos olhos, de se relacionar. Então atenção, muita atenção, porque Satanás não mudou a sua estratégia. É mais fácil mobilizar essa geração mais jovem do que mobilizar uma geração mais velha. Ele começa justamente com esses mais jovens, para tentar mexer na estrutura identitária do povo de Judá, do povo de Deus. E a estratégia não mudou. Você costuma assistir, costuma verificar o que seus filhos assistem? Na Netflix, por exemplo. Hoje em dia, a gente vai lá, faz uma assinatura num canal desse de streaming, né, num negócio desse daí, e a gente pode tanto ter acesso ali na televisão, e às vezes pelo celular, e às vezes você não sabe o que seu filho ou sua filha está assistindo. Você já percebeu que todos os seriados e filmes, praticamente da Netflix hoje, têm uma narrativa voltada para a questão de identidade de gênero? Parece que força a gente, literalmente, a normalizar o que a Bíblia chama de pecado nas práticas sexuais, irmãos. Práticas homoafetivas, práticas de poliamor, para ficar mais bonito, né? O nome bonito que deram aí para um negócio que é poligamia. E esses programas estão aí, mostrando como se tudo isso fosse normal. Nossos filhos assistem, na cabeça deles vai ficando como se fosse normal. Nós somos de uma geração passada.
fica parecendo o quê? Que nós somos quadrados, que nós somos antiquados. Entende? A estratégia não mudou. Então, nossos olhos em volta do que está acontecendo ainda é muito pouco. A gente tem que ter uma supervisão maior mesmo, um acompanhamento, né, para poder fazer a coisa acontecer. Nós temos a tendência de achar que as crianças nos atrapalham no culto. Nós temos a tendência. Veja, nos dias de Jesus, gente, não tinha classinha de crianças. Não tinha o que a gente faz aqui. Não estou dizendo que também seja ruim, tá? A gente fala na linguagem deles lá embaixo. As crianças descem e a gente fala na linguagem deles. Isso é bom. É pedagogia, né? É uma coisa importante. Mas nos dias de Jesus isso não existia. Nos dias de Jesus não tinha esse negócio. Agora vai ter o culto aqui, Jesus vai fazer a exposição da palavra. Deixa Jesus orar pelas crianças, para as crianças irem para um outro lugar. E vai ter a tia lá, a irmãzinha que vai cuidar das crianças. Ou o tio que vai cuidar. Não tinha. Aliás, um belo dia, o pessoal queria tirar as crianças, né? Porque é o que eu falei. Na cabeça nossa, humana, parece que as crianças estão atrapalhando. Não, gente, as crianças não estão atrapalhando. Olha, já está virando um jargão, né? A gente dizer que as crianças não são futuras, as crianças são o presente. Está virando um jargão. Mas é para a gente entender isso de verdade. As crianças são o presente. As crianças são o agora. As crianças são o hoje. E Satanás não está brincando de ser Satanás. Satanás está tentando derrubar as nossas crianças. Para que daqui a algum tempo, o que vai virar a igreja, irmãos? Irmãos, chego aqui nessa manhã, animado. Essa semana, eu tive uma semana um pouco dura, né? Tive uma dor terrível aqui na perna direita. Achei que era uma dor muscular, na verdade era a coluna. Deu um mau jeito na coluna. E aí fiquei meio travado. Fiquei com muita dor na perna, achando que eu tinha forçado muito lá na academia. Estava fazendo bicicleta lá, né? Achei que eu tinha forçado muito. Tem que tentar entrar em forma, né? Tem que tentar. E aí, sentindo dores e tal, né? Mas ontem eu tinha sido convidado para ir pregar em São Paulo. Eu queria muito ir lá. Não queria deixar de ir. Até desmarquei a reunião de sexta-feira, porque eu realmente não estava em condições, precisava descansar a minha perna, descansar o corpo, né? Até para deitar, eu sentia dores nas costas. Mas eu falei, eu vou dar um jeito de ir lá assim mesmo, né? Tomei um remédio, começou a melhorar um pouquinho. Hoje eu estou muito melhor do que estava ontem, né? Mas eu fui pregar numa igreja ontem, já não é a primeira vez, eu já comentei dessa igreja. Pastor, amigo meu, que foi aluno de um curso de pós-graduação lá em São Paulo, né? Que a gente leciona. E fui lá. Depois eu vou mandar um trechinho de um vídeo do culto deles lá. Igreja viva, avivada. Né? Jovens cantando, adorando ao Senhor com uma intensidade. E aquilo alegra o meu coração. Eu saio de lá mais avivado ainda. Aí eu chego aqui, irmãos, nessa manhã. E não é a primeira vez, né? O ministro louvou aqui, suando a cabeça para... Vamos cantar junto, irmãos. Vamos adorar, irmãos. Vamos fazer isso, irmãos. E a igreja parece que está cansada, com sono. Parece que não dormiu. Parece até que pulou carnaval. Mas quando nós estamos assistindo um jogo de futebol, quando a gente está assistindo alguma coisa que a gente gosta, a gente vibra. Eu não sou muito do futebol, eu sou do basquete. Mas quando eu estou assistindo o meu time jogar, eu vibro. Eu estou no sofá e eu vejo o jogador entrando, fazendo a jogada dele, eu fico, uau, que jogada! Quando o jogo está ali meio emparelhado e vai ser decidido no final, eu fico atônito, eu fico perplexo, eu fico esperando para ver o que vai acontecer. A minha postura não pode ser menos do que isso aqui no culto. A minha postura não pode ser menor do que essa. Porque se lá fora eu faço alguma coisa no mundo bem feita, aqui eu tenho que fazer melhor ainda, porque é para o meu Deus. Então, quando você vier para cá, irmão, pelo amor de Deus, na semana que vem, muda a sua postura. Vem para cá com o seu coração queimando de vontade de buscar pela presença de Deus, amém? Satanás quer que a gente fique desse jeitinho aqui, ó. Deus ou mundo? Qualquer jeito, é para Deus. Não, irmãos, não é assim que deve funcionar. As pessoas queriam tirar os pequeninos, as crianças lá, né? Voltando aqui no que eu estava comentando, queriam tirar as crianças do culto que Jesus estava fazendo. Jesus falou, não precisa fazer isso não. Mateus 19, versículo 14. Deixa os pequeninos, não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus.
A gente tem que vir para cá também com essa postura de uma criança que tem a vontade de estar ali junto com o pai, com a mãe. Tenta tirar o bebezinho ali, ó. Tenta tirar do colo da Amanda para você ver o que vai dar. Tenta. Vai, não, não é? Vai chorar. Vai querer ficar com a mãe. E você aqui, irmãos? Você está com vontade de ficar no colo do pai, nos braços do pai? Quem está com essa vontade aí nessa manhã? Aleluia! É isso, irmãos. A estratégia de Satanás não mudou. Ele quer deixar a gente ainda nesse mesmo padrão morno. Tem uma igreja lá em Apocalipse que não era nem quente nem fria. Quente é o que a gente quer ser. Amém? Fervoroso. Amém? Pegando fogo. Jesus encontrou com discípulos para o caminho de Emaús. Começou a falar com eles. Quando Jesus se revelou para eles e desapareceu, um deles falou assim: rapaz, era Jesus. Que toda vez que ele falava, meu coração queimava. Não é possível, irmãos. A gente vem para o culto aqui, quando a gente começa a celebrar aqui, Jesus está falando. A gente abre o culto em oração, Jesus está falando. A gente canta louvores, Jesus está falando. A gente prega a palavra, Jesus está falando. E se Jesus está falando, o nosso coração tem que estar queimando. Queremos ser uma igreja que está pegando fogo na presença de Deus. Fria não. Igreja fria é a igreja que está lá fora para o mundo. Agora, tem uma pior do que a fria, que é a morna. Não é nem quente nem fria, é morna. Já tomou água morna? Água quente não dá para passar um café. Água quente não dá para passar um chá. Água fria, gelada é boa no verão, nessa temperatura que a gente está. Agora e a água morna? Imagina essa temperatura quente que está fazendo aqui, gente. Você pega uma água morna, tenta beber. Você não consegue terminar de beber, é ruim, né? Parece que nem mata a sede. E Jesus chega a dizer para uma igreja: porque você não é nem fria e nem quente, eu vou vomitar você da minha boca. Não, irmãos, vamos mudar essa realidade. O diabo quer que a gente seja morno. Jesus quer que a gente seja quente, fervoroso, pegando fogo no Espírito de Deus. Vamos mudar. Como eu disse, Satanás está tentando fazer alguma coisa aqui com o povo de Judá, usando a vida de Nabucodonosor. Além dele pegar ali os mais jovens, ele agora também muda o nome, como a gente viu aqui, daqueles rapazes, né? São 4 rapazes que a Bíblia dá destaque. Nós temos aqui Daniel. Eu já mencionei para vocês que na cultura antiga daquele povo, quando eles mudavam o nome, aliás, quando eles davam o nome, né? Aquela ideia de dar o nome tinha a ver com alguma questão de circunstância, ou tinha a ver com a ideia daquilo que o pai, que a mãe desejava para a criança, tá? Então não é que o nome abençoa ou amaldiçoa, ou que o nome tenha poder para qualquer coisa. Mas o nome de alguma maneira traz uma identidade. Então, o que acontece aqui? Um dos chefes desse povo da Babilônia muda o nome desses 4 jovens. Daniel. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. O nome dele é mudado para Beltesazar, como a gente viu ali. O que significa isso? Segredos de Bel. Bel era uma divindade equivalente a Baal nas outras religiões semíticas. Do povo semítico, do povo cananeu, né? Ou seja, ele muda o nome de Deus é meu juiz para segredos de Bel, segredos de Baal. O outro jovem, Ananias, significa o Senhor tem sido gracioso. E o nome dele é mudado para Sadraque. Significa inspiração do sol. Inspiração do sol. Porque tinha as divindades solares, né, nessas religiões antigas. Misael significa ele é alguém que vem de Deus. O nome dele é mudado para Mesaque, aquele que pertence a Sesaque, uma outra divindade também do panteão caldeu, do panteão babilônico. Azarias significa o Senhor é o meu ajudador. E o nome dele é mudado para Abed-nego, servo de Nego, que era ali uma divindade relacionada à estrela da manhã. Os nomes são mudados para divindades pagãs. Todos os nomes deles tinham a ver com os deuses de Israel. E o nome deles, de cada um deles, é mudado agora para alguma coisa pagã, para alguma divindade pagã. Uma estratégia babilônica para mexer com a identidade daquele povo, para desconstruir a identidade. Como eu disse, a estratégia não mudou, irmãos. Satanás continua querendo mexer com a sua identidade. Quem é você? Não estou falando apenas do seu nome. Quem é você? Você é um cristão? Você é uma cristã? Você é um servo de Deus? Você é uma serva de Deus?
Satanás quer colocar dúvida nisso. Quando Jesus saiu das águas batismais, né? Saiu aquela voz: eis o meu filho amado em quem eu me comprazo. Aí Jesus jejua 40 dias. Primeira tentação de Satanás envolve a comida lá e tal, mas ele também fala assim: se você é o filho de Deus. Parece que quer colocar a identidade de Jesus à prova. Até hoje ele quer colocar a nossa identidade à prova. Você está dizendo que é crente mesmo? Você é crente? Você está dizendo que serve a Deus? Mas vamos ver se você serve a Deus. Quantas vezes nós não somos colocados à prova? Quantas vezes a nossa identidade é colocada à prova? A mudança de nome era uma coisa que também envolvia a ideia de autoridade. Então, por exemplo, quando alguém pegava um escravo, mudava o nome daquela pessoa para dizer o que? Olha, agora o seu nome é tal, porque agora você pertence a mim. Agora a autoridade sobre a sua vida sou eu. Deus, algumas vezes, mudou o nome de pessoas na Bíblia. Por quê? Para dizer também exatamente nessa mesma direção. Você pertence a mim, você é meu servo. A autoridade está sobre a sua vida, sou eu. Nabucodonosor agora está fazendo isso. Está mudando o nome desses jovens, para mexer com a identidade deles. Vocês servem a Deus? Não, não, não. Agora vocês são servos meus, pertencem a mim. A autoridade sobre a vida de vocês agora é minha. A autoridade sobre a tua vida é quem, hein, irmãos? A autoridade sobre a tua vida vem de onde? Vem do alto? Vem do teu patrão? Vem do teu vizinho? Vem do que as pessoas vão pensar de você? Ou a autoridade sobre a tua vida vem do Deus que fez os céus e a terra? É de lá que tem que vir. É dele que precisa vir. Eles querem mudar essa perspectiva, porque isso muda a identidade, isso enfraquece as relações espirituais. A partir do momento que eu não me vejo mais como um crente, que eu não me vejo mais como um servo de Jesus, isso muda as minhas ações, isso muda as minhas atitudes. Eu começo a fazer um monte de coisa que eu digo assim: ah, isso aqui não tem problema, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não é nada demais, que começa a mexer com a minha identidade. Eu começo a negociar um monte de atitudes, de padrões, de comportamentos, e não é para ser assim. Esses jovens são colocados à prova, mas no versículo de número 8, é dito aqui que Daniel resolveu não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Aqueles jovens estavam numa posição até de certo privilégio. Foram levados como escravos, mas foram selecionados agora para aprender a cultura do povo caldeu, para aprender o idioma, para servir como intérpretes, para atuar em algumas funções. Posição de determinado privilégio. O rei, em troca, daria para eles as melhores comidas. Está chegando na hora do almoço, né? Então você vai ficar salivando junto comigo agora. As melhores comidas ali, as iguarias. O que seriam iguarias naquela época? Talvez ali uma carne assada. Talvez ali um belo suco natural. Se fosse hoje em dia, uma mesa, talvez com os melhores sanduíches, com pizza, também com frango assado, com pernil assado, com tudo isso daí que você pode imaginar. Talvez ali uma Coca-Cola, apesar de que eu não estou tomando mais isso. Mas enfim, iguarias. E o problema em si não estava nas comidas. O problema em si é que essas comidas eram oferecidas, dedicadas às divindades do panteão caldeu. Por isso Daniel está dizendo aqui: eu não quero me contaminar. Por quê? Na lei do povo de Israel, existiam algumas questões que poderiam envolver a contaminação. Por exemplo, uma delas poderia ter a ver com animais impuros, animais considerados impuros. Imagina ali uma carne de porco, um pernil assado, né? Daniel não poderia comer. Carne de porco para o judeu era considerado uma carne impura. Se ele comesse, ficaria impuro. Outra coisa que poderia acontecer: animais que eram puros, mas que de repente foram sacrificados, foram mortos ou oferecidos a deuses pagãos com violência. Então também não podia. Imagina lá, ele pode comer carne de frango. Mas se esse frango foi sacrificado dentro dessa perspectiva, não poderia. E, consequentemente, alimentações que tivessem sido diretamente ali oferecidas aos deuses daquele povo. Nada disso poderia ser ingerido por uma pessoa daquela cultura do povo judeu. Resultado: Daniel, percebendo aquela alimentação, ele falou: não posso comer isso. Tem comidas impuras, tem animais impuros ali, tem comidas dedicadas a divindades.
não posso me contaminar. Em Atos capítulo 15, a igreja está lidando com a transculturalidade, né? Ou seja, o evangelho vai ser levado agora para culturas diferentes, para pessoas estrangeiras. E uma das questões que o Concílio de Jerusalém chegou ali à conclusão era que eles não deveriam comer carne sufocada, sangue e nem comida sacrificada a ídolos. Ou seja, a mesma ideia daqui de trás permanece para a gente no cristianismo, né? Tirando a ideia de carne de porco, essa coisa de animal puro e impuro a gente não tem mais. Mas fora isso, essas outras coisas, elas precisam ser levadas em conta. E Daniel decidiu não se contaminar. O que o mundo tem para oferecer hoje, irmãos? O que o mundo tem para te dar hoje? Tem um monte de coisa que o mundo oferece. A questão é, vale a pena? É bom? Dá até um certo prazer, porque vamos falar a verdade aqui, se tem uma coisa que todo mundo gosta de fazer, é comer. Comer e dormir, né, gente? São duas coisas ótimas, é ou não é? Beber água, é ou não é? São coisas que todos nós gostamos, dá até um certo prazer, uma necessidade fisiológica nossa. Mas nós não podemos trocar o que mais é valioso para nós por minutos de prazer. São minutos de prazer. A comida aqui pode simbolizar um monte de coisa. O que o carnaval hoje tem para oferecer, gente? Gente indo para lá, se embebedando, se embriagando, saindo com outras mulheres, saindo com outras pessoas, aproveitando a vida sexual. A questão é, vale a pena? A questão é, diante de Deus, isso vai trazer algum benefício para você? Você já sabe a resposta, você sabe que não. Daniel decidiu não se contaminar. A gente viu aqui no versículo 10. Em Romanos capítulo 12, verso 2, Paulo disse assim: não vivam conforme os padrões deste mundo. Não vivam conforme os padrões deste mundo. Isso na NAA. Em outras versões mais antigas, mais tradicionais, costuma dizer para que a gente não se amolde aos padrões desse mundo. Não vos conformeis com este mundo. A tradução da NAA não está errada. É que ela atualiza a ideia, né? O que é não conformar? É entrar na forma. É não cair no discurso, na pressão psicológica. Todo mundo faz, está todo mundo fazendo. Vamos fazer também. Vem um amigo, vem um colega de trabalho, vem um colega de escola. Faz aí. Você é careta. Todo mundo está fazendo, você não vai fazer? Pressão psicológica, querendo que você se amolde. Querendo que você entre na forma do que aquelas pessoas fazem. Nós não estamos aqui para nos conformar, para entrar nesse formato, nessa forma. Porque a nossa forma é outra. A palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 1, diz que a gente foi feito conforme, na forma, no formato da imagem de Deus. Em Romanos capítulo 8, verso 29, é dito que Deus lá de antemão nos conheceu e Ele nos predestinou para sermos conforme, no formato, na forma da imagem de Deus, que é Cristo Jesus. A gente não tem que se conformar, entrar na forma, no formato das coisas deste mundo. A nossa forma é Jesus. A nossa forma é o Criador. Daniel decidiu não se contaminar. Mas infelizmente, outros se contaminaram. Porque Daniel, quando disse ali, não, eu não quero me contaminar, etc., né? O rapaz chegou para ele, o chefe lá dos eunucos, olha Daniel, eu estou com medo aí de você seguir essa questão aí do que está acontecendo, porque se você só comer legume e beber água como você está propondo, você vai enfraquecer, vai ficar magrinho. Quando o rei vir der uma olhada em vocês, eu vou levar a culpa. Eu vou ser preso por isso. Por que você não faz igual os outros jovens aí que estão comendo? Olha o versículo 10. Porém o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade? É decisão, irmãos. É o tema da mensagem, decisão. Deus ou mundo? Com quem você vai ficar? Deus ou mundo? O rapaz aqui, ó, o chefe dos eunucos está dizendo: e se o rosto de vocês, e se o corpo de vocês ficar mais magro do que o dos outros jovens? Se quando o rei vir inspecionar,
E ele começou a olhar um por um. Aí ele vem, esse aqui está forte, esse aqui também, esse aqui também. Peraí, esse aqui não. Esse aqui está mais magro ainda. Eu vou levar a culpa, Daniel. Então tinha jovens que não tomaram a mesma decisão de Daniel. Tinha jovens que acabaram entendendo que poderiam se contaminar com as iguarias. A pressão psicológica funcionou com eles. E com você? A pressão psicológica vai funcionar? Ou você vai tomar uma decisão e dizer, mais importa agradar a Deus do que aos homens. Mais importa servir ao meu Senhor do que servir às pessoas que estão me levando para o mau caminho. Que decisão você toma nessa manhã? Por qual caminho você vai? Outros jovens quiseram agradar a amigos, quiseram agradar a liderança da Babilônia. E Tiago, no capítulo 4, versículo 4, diz assim, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. É manhã de decisão. Você quer ser amigo de quem? De Deus ou do mundo? Você quer ser amigo de quem? Do Criador do universo? Ou quer fazer média com as pessoas que estão ao seu redor, para ficar bem na fita com todo mundo? Tempo de decisão. Daniel tomou sua decisão. Seus amigos também tomaram a decisão. E Deus os honrou. É assim que a gente também precisa encarar a realidade da vida espiritual. No momento que nós somos colocados à prova, no momento que a pressão psicológica vem, eu me lembro, gente, estamos em carnaval, né? Me lembro aqui, quando eu trabalhei numa multinacional, lá em Minas Gerais, a gente veio para uma reunião, aqui na Grande São Paulo, em Embu das Artes, lá para um hotel enorme, e ele era um tempo de treinamento para começar a pensar como é que ia ser o ano que vem, metas, etc, né? E eles trouxeram ali uma gerente de uma das escolas de samba de São Paulo. Trouxeram lá a mulher. A mulher veio com a palestra dela, motivacional, porque olha, carnaval não é só aquela semana que vocês veem ali o desfile. A gente fica o ano inteiro se planejando, se organizando, fazendo isso, aquilo, montando enredo, montando não sei o que lá mais, montando figurino, etc., treinando, ensaiando e tal. A equipe tem que estar unida, e ela queria passar para que a gente também ficasse bem unido, né? E aí terminou a palestra dela, ela chamou o pessoal, né? Agora vamos sambar um pouquinho. Eu olhei assim para um lado, olhei para o outro, falei, agora acabou, né? Eu tinha mais uns crentes ali junto comigo na mesma reunião, tá? O único quadrado que não dançou carnaval naquela tarde fui eu. Porque até os outros colegas de trabalho, crentes ali, ó, deram uma boa sambada. Chegou de noite, teve o happy hour, né? Acho que todo mundo sabe o que é, né? Happy hour, aquele momento de diversão, né? Hora da alegria, hora da felicidade, traduzindo livremente para o português, né? É aquela festinha que o pessoal faz no final de expediente, geralmente. Aí terminou aquela série de palestras, de tudo, fizeram esse happy hour. Botaram de tudo quanto é música lá. E aí, de novo, só o quadrado aqui que não estava lá. Mas estava cheio de crente ali, ó, bebendo. O pastor não está perto, né? A esposa não está perto. O marido não está perto. Os irmãos da igreja não estão perto. A pressão psicológica do trabalho vai sobre eles, porque fica assim, ué, você não vai dançar não? Ué, você não vai beber não? Ué, você não vai se enturmar não? Qual é a sua decisão? Deus ou o mundo? Essa é uma manhã de decisão para a tua vida. Baixa tua cabeça comigo. Você precisa sair daqui hoje mais convicto do que você é. Deus tem que ser primeiro lugar na tua vida. Você precisa sair daqui hoje com o coração ainda mais aquecido do que ele é. Ah, irmãos, semana que vem, nosso próximo culto, não vem para cá cabisbaixo, não. Vem para cá com o coração alegre na presença de Deus. Irmãos, hoje a gente celebrou a ceia.
A gente cantou aqui que porque Ele vive, a gente pode crer no amanhã. Jesus está vivo. E se Ele está vivo, a gente tem motivo de sobra para se alegrar na presença dEle. Então aproveite esse tempo aqui, celebre ao Senhor, fale com Deus, ore, adore, engrandeça o nome do Senhor aqui nessa manhã.